Mecanismos de trombogênese na fibrilação atrial. Introdução. A fibrilação atrial, FA, está associada à mortalidade e morbidade substanciais, em grande parte devido ao tromboembolismo, particularmente o acidente vascular cerebral. Esta complicação pode ocorrer com fibrilação atrial paroxística, intermitente, ou crônica, permanente. Um número de ensaios clínicos randomizados demonstraram a eficácia da varfarina na redução deste risco, tanto durante o curso da FA crônica quanto no período anterior e após a restauração do ritmo sinusal. Fatores que promovem o tromboembolismo. Quase 150 anos atrás, Virchow propôs que 3 condições deveriam estar presentes para o desenvolvimento de trombose: anormalidades no fluxo sanguíneo, anormalidades na parede do vaso sanguíneo, interação com constituintes do sangue. Cada uma dessas anormalidades pode contribuir para o tromboembolismo na fibrilação atrial. Por exemplo, átrios dilatados, ventrículos esquerdos dilatados e mal-sucedidos, doença cardíaca valvar, particularmente estenose mitral, e insuficiência cardíaca congestiva são características clínicas comumente associadas a acidente vascular cerebral e tromboembolismo em pacientes com FA. Essas anormalidades no fluxo sanguíneo e nos vasos, os 2 primeiros componentes da tríade de Virchow, podem estar relacionadas à presença de doença cardíaca estrutural ou a intervenções extrínsecas, como a cardioversão. Como será descrito abaixo, a FA também pode conferir um estado hipercoagulável ou protrombótico. Dados agrupados de uma meta-análise demonstraram que os fatores de risco clínicos independentes para acidente vascular cerebral na FA e não valvular incluem uma história de hipertensão e diabetes. Esses critérios clínicos são complementados pelos achados ecocardiográficos, que demonstraram que o átrio esquerdo dilatado, a função atrial esquerda comprometida e a função sistólica ventricular esquerda comprometida são fatores de risco independentes para acidente vascular cerebral em pacientes com FA. Anormalidades atriais esquerdas. O átrio esquerdo dilatado e o fluxo sanguíneo reduzido do átrio esquerdo no ecocardiograma são fatores de risco independentes para o tromboembolismo. Os pacientes com essas anormalidades são mais propensos a ter estase do sangue, como demonstrado pela presença de contraste de eco espontâneo ou fumaça no ecocardiograma transesofágico. Acredita-se que esse aumento na ecogenicidade represente a agregação de massas com baixa tensão de cisalhamento. Grande trombo imóvel no apêndice atrial esquerdo. Contraste ecológico espontâneo pode ser visto no átrio esquerdo. Contraste espontâneo de eco tem sido relacionado a anormalidades hemodinâmicas e hemostáticas e aumento do risco de acidente vascular cerebral e tromboembolismo. A presença de contraste ecocardiográfico espontâneo do átrio esquerdo e aumento da câmara em pacientes com FA e não reumática está fortemente associada ao aumento do risco de eventos isquêmicos cerebrais, odds ratio 33,7 em um relato. O contraste ecocardiográfico espontâneo do átrio esquerdo não parece ser afetado pela terapia anticoagulante. Atordoamento atrial após cardioversão. A cardioversão da fibrilação atrial leva a um risco aumentado de tromboembolismo, particularmente se os pacientes não forem anticoagulados antes, durante e após a cardioversão. Além do deslocamento de trombos preexistentes, a embolização pode resultar da formação de novo trombo induzida por comprometimento da função sistólica do átrio esquerdo. A disfunção contrátil atrial transitória é também conhecida como atordoamento atrial e pode ocorrer se o ritmo sinusal é restaurado espontaneamente, por meio de cardioversão elétrica externa ou interna ou por drogas. A duração da disfunção atrial esquerda parece estar relacionada em parte com a duração da FA. Em um relato, a recuperação completa da função mecânica atrial foi obtida em 24 horas em pacientes com FA e num período menor ou igual a 2 semanas. Em uma semana em pacientes com FA por 2 a 6 semanas e em um mês com FA mais prolongada. O curso temporal da recuperação da função atrial esquerda poderia explicar por que a grande maioria dos eventos embólicos em pacientes que permanecem em ritmo sinusal ocorre nos primeiros 10 dias após a cardioversão. Fibrilação atrial paroxística. Os dados de uma meta-análise sugerem que a FA paroxística também confere um risco aumentado de acidente vascular cerebral, com uma taxa de eventos semelhante à da fibrilação atrial crônica. Em comparação, relatos anteriores do estudo de Framingham e Montreal e Arts sugeriram taxas tromboembólicas para a FA paroxística que eram intermediárias entre aquelas associadas com fibrilação atrial crônica e ritmo sinusal. Esta variabilidade no risco está provavelmente relacionada com a frequência e duração da arritmia. É improvável que um único e curto paroxismo de FA uma vez por ano tenha o mesmo risco tromboembólico que os paroxismos de FA mais prolongados e mais frequentes. O efeito da idade e presença de doença cardíaca estrutural
natural também são considerações. FA paroxística está associada a anormalidades na função atrial, evidenciada pelo aparecimento de contraste ecogênico espontâneo no ecocardiograma transesofágico e na hemostasia, que, presumivelmente, contribuem para o aumento do risco trombótico. Um relatório apoiou a importância da duração da FA, uma vez que os níveis de beta-tromboglobulina e fator plaquetário 4, marcadores de ativação plaquetária, aumentaram significativamente durante episódios com mais de 12 horas de duração. Houve também uma tendência a uma elevação nos níveis de fibrinogênio nesses pacientes. Em outra série, pacientes com FA paroxística apresentaram valores intermediários de fibrinogênio e dedímero de fibrina entre pacientes normais e elevações observadas em pacientes com FA crônica. Por outro lado, os pacientes com taquicardia supraventricular paroxística, que retêm contração atrial ativa e apresentam baixo risco de acidente vascular cerebral, apresentaram níveis de marcadores hemostáticos semelhantes aos controles em ritmo sinusal. O contraste ecogênico espontâneo está presente durante os paroxismos da FA, e há um risco maior de tromboembolismo ocorrer logo após a cardioversão da FA para o ritmo sinusal. Disfunção ventricular esquerda. A insuficiência cardíaca por si só confere risco de acidente vascular cerebral e tromboembolismo. O risco é aditivo ao da FA. Um relatório do estudo SAVE, por exemplo, encontrou um aumento progressivo no risco de acidente vascular cerebral durante um segmento de 42 meses em pacientes com disfunção ventricular esquerda. Além disso, cada 5 pontos percentuais de redução na fração de ejeção do ventrículo esquerdo, FEV, foi associada a um aumento de 18% no risco de acidente vascular cerebral. Além disso, houve uma redução significativa no risco longitudinal de acidente vascular cerebral associado ao uso de varfarina, risco relativo 0,19, ou aspirina, risco relativo de 0,44. É provável que a presença de ventrículo esquerdo dilatado e mal contraído promova a estase do sangue e leve a um risco aumentado de formação de trombo intracardíaco e embolia subsequente. Um aneurisma do ventrículo esquerdo apresenta abaulamento diastólico ou sistólico ou dissinergia, resultando em estase grave de sangue. A incidência de trombos dentro dos aneurismas do ventrículo esquerdo varia de 14 a 68% em pós-morte, uma observação que é consistente com uma incidência de 50 a 95% no momento da aneurismectomia. A incidência relatada de embolia sistêmica em pacientes com aneurisma do ventrículo esquerdo varia amplamente, de 0 a 52%. Pacientes com insuficiência cardíaca, particularmente aqueles com aneurisma ventricular esquerdo, também demonstram anormalidades da reologia sanguínea, coagulação e função endotelial, sugerindo a presença de um estado protrombótico ou hipercoagulável. Como exemplo, tanto o fibrinogênio plasmático quanto as concentrações do fator von Willebrand podem estar elevados na insuficiência cardíaca, e anormalidades plaquetárias são evidentes. Como a FA também confere um estado de hipercoagulabilidade, isso pode ser aditivo às anormalidades hemodinâmicas e hemostáticas conferidas pela insuficiência cardíaca. Hipertensão. A hipertensão é um fator de risco para acidente vascular cerebral, geralmente trombótico, e aumenta o risco de acidente vascular cerebral associado a FA duplo. Como isso ocorre não está claro. A hipertensão pode estar associada a um estado de hipercoagulabilidade devido, em parte, a anormalidades na reologia sanguínea e na função endotelial. Doença valvular. A cardiopatia valvar, especialmente a estenose mitral, aumenta em 17 vezes o risco de acidente vascular cerebral na fibrilação atrial. Existem algumas evidências de que a presença de regurgitação mitral é protetora contra o desenvolvimento de trombos intracardíacos na FA crônica, presumivelmente devido à turbulência aumentada e diminuição da estase no átrio esquerdo. Esses achados se correlacionam com uma incidência reduzida de embolia na regurgitação mitral. O estudo Prevenção de Acidente Vascular Encefálico em Fibrilação Atrial, SPAF, por exemplo, relatou que a taxa anual de tromboembolismo clínico em pacientes com átrio esquerdo aumentado e movimento anormal da parede ventricular esquerda foi menor naqueles sem regurgitação mitral, 7,2 versus 15,4%. A regurgitação mitral crônica frequentemente leva a dilatação e disfunção do átrio esquerdo e complicações associadas. No entanto, mesmo na presença de hipertrofia do átrio esquerdo, a regurgitação mitral grave está associada a uma menor incidência de embolia, 9 versus 25% aos 7,4 anos naqueles em que a regurgitação estava ausente ou leve. Estado de hipercoagulabilidade. Diversos estudos que mediram índices de coagulabilidade sugerem que a FA confere um estado de hipercoagulabilidade,
aumentando o risco de tromboembolismo e acidente vascular cerebral. Um relato de 109 pacientes com fibrilação de FA avaliou a relação entre os parâmetros hemostáticos e hemodinâmicos obtidos com ecocardiografia transesofágica e a presença de trombo atrial esquerdo. Comparado com pacientes sem evidência de trombo, aqueles com trombo apresentaram contraste ecogênico espontâneo, redução da velocidade do apêndice atrial esquerdo, aumento das concentrações plasmáticas de marcadores de ativação plaquetária, beta-tromboglobulina e fator plaquetário 4, aumento de marcadores plasmáticos de trombogênese, complexos trombina-antitrombina, D-dímeros, e evidência de dano disfunção endotelial, níveis plasmáticos e endocárdicos elevados do fator de von Willebrand, que é liberado do endotélio danificado. A ativação do sistema de coagulação foi identificada em outros relatos de FA paroxística e crônica. Este efeito é independente da presença ou ausência de doença cardíaca estrutural subjacente. Como observado acima, a reversão para ritmo sinusal resulta na normalização dos marcadores hemostáticos em 2 a 4 semanas. Os níveis de dímero de fibrina D são aumentados em pacientes com FA. Em um estudo, os níveis de dímero D de fibrina foram maiores em pacientes que não estavam recebendo qualquer terapia antitrombótica, intermediária naqueles que tomavam aspirina e menor naqueles tratados com varfarina. A anticoagulação em pacientes com FA também altera o estado de hipercoagulabilidade. Achados semelhantes foram observados em outro relato no qual pacientes com FA tratados com varfarina tinham níveis mais baixos de fragmento de protrombina F1+2 e complexo trombina-antitrombina do que aqueles tratados com aspirina ou sem terapia antitrombótica. Altos níveis de fibrina D dímero têm sido associados a um aumento na taxa de eventos embólicos em pacientes com FA na terapia anticoagulante oral. Em um estudo, alavancas de dímero elevadas, maior ou igual a 0,5 microgramas por mililitro, foram associadas a mais eventos tromboembólicos comparados àqueles com baixos níveis de dímero D, razão de risco 15,8, e 95% 3,33 a 75,5. Em um subestudo do ensaio AFASAC, 100 pacientes com FA crônica foram randomizados para tratamento com mini-dose varfarina fixa de 1,25 mg diariamente sozinho ou em combinação com aspirina 300 mg dia, terapia convencional com varfarina com dose ajustada para manter uma razão normalizada internacional INR, entre 2,0 e 3,0 ou com aspirina 300 mg por dia. Os pacientes tratados com varfarina em qualquer dose demonstraram um aumento significativo no INR com uma redução correspondente no fragmento de protrombina F1+2. O grau de anticoagulação com a varfarina parece ser importante. Em um relato, varfarina de dose muito baixa, 1 mg dia, não alterou significativamente os níveis plasmáticos de fibrina D dímero ou de beta-tromboglobulina. Um segundo estudo descobriu que o tratamento com aspirina, 300 mg dia, mais varfarina em baixas doses, 1 ou 2 mg dia, ou varfarina em baixas doses isoladamente, 2 mg dia, não reduziu significativamente nenhum dos marcadores hemostáticos. Em contraste, houve uma redução significativa de fibrinogênio e dímero D de fibrina com varfarina ajustada à dose. Evidências de dano endotelial disfunção na FA são fornecidas pelas seguintes observações. O dano endocárdico e a desorganização do endocárdio do apêndice atrial esquerdo foram descritos no contexto de doença valvar mitral, especialmente onde a FA está presente. Índices plasmáticos anormais de dano disfunção endotelial, como o fator de von Willebrand, que têm sido relacionados à trombogênese, ao risco de acidente vascular cerebral e ao prognóstico adverso. Níveis aumentados de células endoteliais circulantes, um índice de dano endotelial no quadro de FA e lesão de órgão-alvo, insuficiência cardíaca, acidente vascular cerebral, infarto do miocárdio. Mecanismos. Embora essas observações sugiram que a FA está associada a um estado de hipercoagulabilidade e disfunção endotelial, os mecanismos precisos pelos quais isso pode ocorrer são incertos. Anormalidades no fluxo sanguíneo cardíaco, lentidão, fluxo lento dentro dos átrios, podem ser parcialmente responsáveis, adicionando a um distúrbio endotelial na vasculatura pulmonar. O último efeito pode estimular os macrófagos pulmonares a produzir fator estimulante de hepatócito, agora conhecido como interleucina IL-6, aumentando a síntese hepática de fibrinogênio, talvez de maneira semelhante ao tabagismo. Outros dados sugerem que a inflamação pode contribuir para o estado de hipercoagulabilidade na FA. Como exemplo, os níveis plasmáticos elevados de proteína C reativa, PCR, interleucina 6, IL-6,
entre pacientes com FA são independentemente relacionados aos índices do estado protrombótico na FA, por exemplo, PCR para fibrinogênio, e o 6 a fator tecidual. A PCR também tem sido relacionada à presença de contraste de eco espontâneo denso no átrio esquerdo ou apêndice atrial esquerdo na ecocardiografia transesofágica. O contraste espontâneo denso é um preditor independente bem reconhecido para acidente vascular cerebral e tromboembolismo na FA. Índices do estado protrombótico e marcadores inflamatórios, EU6, mas não CRP, podem predizer o acidente vascular cerebral e eventos vasculares na FA. Em uma série maior de 880 pacientes com FA, a PCR estava positivamente correlacionada ao risco de acidente vascular cerebral. Outros mecanismos que estimulam o estado protrombótico na FA que foram explorados incluem metaloproteinases de matriz, MMPs, e seus inibidores teciduais de metaloproteinases de matriz, TIMPs, bem como fatores de crescimento. Em um relato, os níveis plasmáticos de MMP1 foram menores e os níveis plasmáticos de TIMP1 foram maiores em 48 pacientes consecutivos com FA permanente não valvular em comparação com os controles. No entanto, esses valores não foram independentemente associados à presença de FA na análise multivariada. Em vez disso, fatores clínicos, isto é, idade, doença cardíaca isquêmica ou hipertensão, e variáveis ecocardiográficas, diâmetro diastólico final do ventrículo esquerdo ou índice de massa do ventrículo esquerdo, foram independentemente associados ao sistema MMP. Fatores anormais de crescimento, como fator de crescimento endotelial vascular, VEGF, também um marcador de angiogênese, têm sido relacionados à regulação positiva do fator tecidual, TF, e, portanto, da coagulação, pelo menos na fisiopatologia do câncer. Entre os pacientes com FA, os níveis de TF mostraram estar significativamente correlacionados com os níveis plasmáticos de VEGF. Em estudos separados, os níveis plasmáticos de TF e VEGF também mostraram estar aumentados na aterosclerose, uma condição cuja fisiopatologia envolve uma tendência à trombose e angiogênese. Observações semelhantes foram observadas para a angiopoietina, outro índice de angiogênese. Outros possíveis mecanismos que foram propostos para as anormalidades hemostáticas incluem ativação neuroendócrina, fluxo lento em si, aumento da expressão de marcadores de ativação plaquetária incluindo P-selectina e CD63 e níveis séricos elevados de lipoproteína A, que é estruturalmente semelhante ao plasminogênio e pode ter ação antifibrinolítica. Em uma série que incluiu 121 pacientes com FA, 78 com história de FA, mas em ritmo sinusal no momento do estudo, e controles, os marcadores de ativação plaquetária estavam aumentados em pacientes com FA e naqueles com história de FA. No entanto, a análise multivariada sugeriu que o grau de ativação plaquetária foi provavelmente devido às doenças cardiovasculares subjacentes associadas à FA, e não à própria fibrilação atrial. De fato, outro marcador de ativação plaquetária, os níveis solúveis do ligante CD40, não foi relacionado ao risco de acidente vascular cerebral nem ao prognóstico. Valor prognóstico de biomarcadores elevados. Medidas do estado protrombótico em pacientes com FA, usando biomarcadores como fator von Willebrand ou D-dímeros, foram avaliados quanto ao seu valor prognóstico. Com relação ao fator de von Willebrand, as seguintes observações foram feitas. Entre 1.321 pacientes com FA, houve um aumento significativo nos níveis plasmáticos de fator de von Willebrand, à medida que o risco de acidente vascular cerebral aumentou. Dois estudos sugeriram que a adição de níveis plasmáticos de fator de von Willebrand aos preditores de risco tradicionais pode melhorar a capacidade de prever eventos vasculares e eventos vasculares. Em um estudo com 229 pacientes com FA permanente estabilizada com terapia de varfarina por pelo menos 6 meses, altos níveis plasmáticos de fator de von Willebrand maior 221 unidades internacionais por decilitro, foram um preditor independente de eventos adversos, incluindo morte, acidente vascular cerebral e sangramento durante 2 anos de acompanhamento. Outros biomarcadores foram testados em coortes de estudos clínicos altamente selecionados para prever o risco de acidente vascular cerebral, tromboembolismo ou sangramento. Estes incluíram troponina, peptídeos natriuréticos e fator diferencial de crescimento 15, GDF15. Estes levaram a propostas de scores de acidente vascular cerebral e scores de sangramento baseados em biomarcadores ABC-stroke e ABC-bleeding, respectivamente. No cenário clínico do mundo real, os scores não ofereceram qualquer vantagem sobre os scores clínicos baseados em fatores,
como SHA-2DS2 Vasquez Bled. Muitos desses biomarcadores são preditivos de tromboembolismo, sangramento, morte, insuficiência cardíaca e hospitalizações, bem como condições não cardiovasculares, como a progressão do glaucoma. Isso pode levar a confusão entre os médicos sobre qual ponto final se concentrar. O uso de índices de um estado protrombótico ou hipercoagulável para testar terapias de anticoagulação. Índices como o dímero de fibrina D são indicativos de um estado protrombótico em FA. Eles têm sido usados como biomarcadores substitutos da trombogênese na FA ao testar os regimes de anticoagulação em ensaios clínicos de fase 2. E para ajudar na seleção da dose para grandes ensaios clínicos de fase 3. Resumo: os mecanismos que levam ao aumento do risco de acidente vascular cerebral, tromboembolia na fibrilação atrial, FA, são múltiplos, complexos e interagem intimamente entre si. Muitos desses fatores podem ser explicados pela tríade de Virchow para a trombogênese. Deve-se considerar a idade do paciente, a presença de doença cardíaca estrutural e fatores de risco clínicos, como hipertensão prévia, diabetes, vários biomarcadores ou insuficiência cardíaca, particularmente, função sistólica ventricular esquerda deprimida. Além disso, a FA parece estar associada a um estado de hipercoagulabilidade reversível, que complementa as características clínicas e ecocardiográficas na explicação dos mecanismos de trombose nesse distúrbio comum.